Essa primeira expressão aqui, o primogênito de toda a criação, ela gerou algumas dúvidas ao longo dos séculos. Alguns cristãos no século III e século IV pensavam que ela significava que Cristo era a primeira criatura de Deus. Havia uma heresia lá no século III e IV chamado arianismo. O arianismo de um bispo chamado Ário, ele defendia que Cristo não era eterno como o Pai. Só havia um Deus eterno, o Pai. E Cristo, Jesus Cristo, era a primeira criatura de Deus. Ainda hoje, essa heresia, ela sobrevive em muitas seitas que dizem, por exemplo, que Jesus é um Deus menor, um Deus com letra minúscula, não um Deus com letra maiúscula. Porque eles dizem, porque ele é o primogênito de Deus. Ele foi o primeiro que Deus criou entre todas as coisas. Ele é a primeira criatura de Deus, mas é uma criatura. Ele não é Deus eterno. Quem nega a existência da Trindade, geralmente vai usar esse tipo de declaração para tentar justificar a negação da Trindade. Mas vamos lá, será que é isso que o texto está dizendo? Não, o texto não está dizendo que Jesus é a primeira criatura de Deus. O termo primogênito aqui não tem o sentido necessariamente de ser o primeiro a ser gerado, mas tem o sentido de ser o responsável, aquele que tem a honra de ser o mais velho, aquele que tem a honra de ser o chefe. Primogênito, primogenitura na cultura hebraica dava responsabilidade, dava direitos legais para aquela pessoa. Por isso que Esaú vendeu a primogenitura, porque a primogenitura representava um direito legal. Quando o texto diz que ele é o primogênito de toda a criação, está dizendo que ele é aquele que é o herdeiro de toda a criação. Porque Deus fez toda a criação para ele, mas não quer dizer que ele seja a primeira criatura. Até porque, uma tradução poderia ser feita até melhor dessa expressão, seria assim, o primogênito sobre toda a criação. Até porque se eu digo que ele é o primogênito da criação, então parece que ele é o filho mais velho dela, da criação. Isso é absurdo, Jesus não é filho da criação. Mas o primogênito sobre a criação, ele é. Porque ele tem direito sobre ela. Ela foi criada, a criação foi feita para ser a herança de Jesus. Ele é, portanto, o primogênito de toda a criação. E Paulo explica por que ele é esse primogênito na sequência. Pois nele foram criadas todas as coisas. Ou seja, ele não é a primeira criatura. Ele é aquele através de quem? Ele é o instrumento criador. Ele é o próprio Criador. Através dele, ou nele, foram criadas todas as coisas. Ele diz, nos céus e sobre a terra. Visíveis e as invisíveis. Aqui tem uma estrutura de quiasmo no texto, porque ele faz um cruzamento aqui, ele diz no céu, que são as coisas visíveis, e sobre a terra, que são as coisas visíveis. Invisíveis no céu, visíveis na terra. Ele diz, as visíveis são as da terra, e as invisíveis que são as dos céus. E mais 4 coisas, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Aqui, provavelmente, todas as expressões falando do mundo angélico, do mundo invisível, das milhares e miríades de criaturas celestes, tronos, soberanias, provavelmente denotem postos relacionados aos anjos bons, aos anjos eleitos. Por outro lado, principados e potestades são os termos técnicos em Colossenses, em Efésios, cartas que Paulo escreveu para descrever os anjos caídos. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades. Cristo na cruz despojou os principados e as potestades, mas ainda assim ele é o criador deles.
ainda assim, eles existem por meio dele, por causa dele e para ele. Nada escapa do senhorio de Cristo. Ele é o